É, nós cremos no poder de Deus, vivemos por Ele, e nós precisamos só fazer a nossa parte. É simples, né? Deus fala assim: escolha o caminho que você quer seguir, e aí fica na mão da gente as escolhas. Então, amanhã, nós não temos culto amanhã de manhã, certo? Ou não? Você vai aparecer aqui amanhã de manhã? Maluco, se segura aí, ó, hein? Né? Amanhã de manhã nós vamos lá votar, os obreiros vão votar, os pastores vão votar, todo mundo vai votar, e à noite às 18 horas, aí sim, aí a gente vem para cá, para glorificar o nome do Senhor. Amém, amado? Hoje eu queria falar, hoje é Santa Ceia, né? Toda vez que eu olho para esses pães aí, eu sei que eles são trabalhados, né, para essas uvas, dá uma vontade, né, irmão? Vou trazer uma manteiga e fazer um negócio. A Santa Ceia lembra a gente do sacrifício que Jesus fez por nós, né? Foi declarado, foi deixado para que a gente nunca esquecesse que Ele foi para aquela cruz por livre, espontânea vontade, ou seja, Ele aceitou pagar o preço dos nossos pecados para nos dar o quê? A condição da liberdade da vida eterna, a restauração. Por isso que toda vez que nós estamos na Santa Ceia, temos que lembrar do sacrifício que Ele fez para que a gente não tivesse que pagar o preço da morte, ou seja, não tivesse que sofrer a morte para poder pagar o preço dos nossos pecados, né? O salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós entramos por esse caminho. Então toda vez que você vier para a Santa Ceia, já venha glorificando e agradecendo: obrigado, Senhor, porque ainda que eu não merecesse, ainda que eu fosse uma pessoa não muito boa, ainda que eu tivesse um monte de erros, Jesus foi para a cruz para pagar o preço dos meus pecados. Então é muito importante. E quando eu estava pensando na palavra, eu comecei a pensar assim: puxa vida, por que tantas pessoas, apesar de serem cristãos, apesar de estar dentro da igreja, se omitem a seguir a palavra de Deus, né? Você está dentro da igreja porque você sabe, a omissão acaba sendo um pecado. Quando eu não sei, quando eu sou ignorante, eu não sei, e eu não faço, então não tem problema, porque eu não sei, eu sou ignorante, eu não fiz porque não sabia. Mas quando eu sei e não faço, eu sou omisso. Aí é pecado, porque eu sei, eu conheço, eu sei o que está acontecendo, e eu não faço. E aí de repente eu comecei a pensar nisso, e eu não sei se algum dia você já pensou na autoridade e responsabilidade que você e eu recebemos de Deus, que quando Jesus foi para a cruz, é como se Ele destinasse aqueles que acreditassem e vivessem por Ele, a ter uma realização diferenciada. Está aqui, ó, Efésios capítulo 2, versículo 1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então Ele te deu vida, estando vocês mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então ele começa a explicar que nós andávamos no pecado, que nós andávamos no erro, e que nessa tal tribulação nós fomos o quê? Salvos. Com quem? Com Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo. Também houve a morte de nossos pecados e a ressurreição de uma vida nova, de um novo comportamento, de uma visão restaurada.
E ele fala que nós precisamos ter no nosso coração a certeza, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, riquíssimo em misericórdia com o amor que Ele nos deu. Quando você lê aqui, você começa a entender que Ele nos deu a salvação para que a gente pudesse viver com Ele, para que a gente pudesse estar junto. Agora, essa salvação vem junto com algumas responsabilidades. Diga, responsabilidades. Por quê? Porque aí nós não somos mais ignorantes, nós agora começamos a ser entendidos, começamos a ter discernimento, e nós precisamos começar a pensar, não naquilo que satisfaz a minha carne, mas naquilo que completa o meu espírito, naquilo que me engrandece na presença de Deus, que me coloca mais e mais na dimensão do Senhor. Cabe a cada um de nós não nos omitirmos, ou seja, devemos viver pelos seus ensinamentos. Diga, eu tenho que viver pelos ensinamentos de Jesus. Parece loucura, mas não é. Eu sei que nos dias de hoje, ainda mais com essa história de eleição, o pessoal puxando a corda para um lado, a corda para o outro, aquela coisa toda, mas a nossa base não são pessoas, são comportamentos, e os comportamentos é que definem se nós estamos no caminho certo ou no caminho errado. Então muitas vezes a gente não percebe, mas nós estamos sendo omissos. Quando nós simplesmente tomamos atitudes que satisfazem a nossa carne, mas não nos colocam na dimensão celestial, não nos colocam na realização que Cristo colocou. Se alguém de repente roubasse um dinheiro, pegasse um dinheiro e roubasse o dinheiro, mas me desse metade, eu entregava essa pessoa ou não? Você viu que situação que eu te coloquei? Que saia justa, hein? Pô, mas peraí, ele roubou, mas foi pouco, né? Foi 10 reais. Não, foi 10 milhões de reais, 100 milhões de reais, 1 bilhão de reais. Você só vai ficar com 500 milhões de reais. Peraí, eu vou pensar melhor nesse momento. A gente às vezes brinca com essas situações, mas elas são reais. Nós como é que você chama essa pessoa que está aí perto de você? De irmão, não é isso? E quando você tira proveito e seu irmão fica na pior, você faria isso na sua casa? Nós somos cidadãos dos céus, temos o mesmo Pai, vivemos a mesma expectativa de futuro. Então tudo que nós fizermos, nós precisamos tomar cuidado. Eu estou falando da eleição, mas não da eleição. Vamos falar do trabalho, vamos falar do dia a dia, vamos falar da nossa casa, vamos falar da onde a gente anda, vamos falar de repente com quem a gente convive. Como tem sido o nosso comportamento? E nós muitas vezes não estamos percebendo que cabe a cada um de nós não nos omitirmos, ou seja, aquilo que nós aprendemos nós devemos viver, mas apóstolo, é complicado, sempre vai ser complicado quando a gente estiver andando no caminho errado. Por quê? Porque sair do caminho errado, muitas vezes traz o quê? Algumas consequências. Quando a gente se converte, quantos amigos você se perdeu quando você se converteu? Já perguntou isso para as pessoas? Tinha gente que era amicíssimo nosso, mas o dia que a gente largou o copo, ele largou a gente. Mas ele era amigo meu ou amigo do copo? Né? Tem relacionamentos de namoro. Eu lembro de um amigo meu, ele era um cara muito arteiro assim no namoro dele, ele conhecia todos os motéis, aquela bagunça, e ele se converteu, e aí ele chegou para a menina que ele namorava e falou para ela, falou assim, a partir de agora, a gente vai namorar direitinho, até que a gente consiga o dinheiro, e case, e tal, e tal, e tal. Ela foi embora, e ele não entendeu nada, ele achou que estava fazendo assim, algo legal, mas ela achou que não era legal, ela estava vivendo aquilo, o cotidiano da vida dela. E daí você fala assim, como pode isso? Toda vez que você estiver vivendo uma vida errada e se converter, pode acontecer uma porção de coisas meio sem graça. Você pode perder amigos, pode perder namorada, pode perder pessoas que você até achava que era legal. Por quê? Conversão é o quê? Você está indo num caminho e se converte, volta, retroage, retorna, restabelece, reposiciona. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Muita gente acha assim, por que agora você quer ser certinho se você nunca foi? Exatamente porque eu nunca fui.
Eu quero não me omitir na presença de Deus, eu quero viver o que é correto na presença de Deus. Imagina, amados, quanta gente ouve, ou quanta gente já ouviu, né, de todas essas situações, de coisas erradas em órgão público, em coisa do tipo, mas não é de hoje não, isso de muitos anos. Eu era criança, eu lembro que um dia meu pai tirou a aliança, tirou a corrente dele, tinha uma correntinha de ouro, tirou a corrente, pegou umas coisas lá e foi levar, estavam doando ouro para o bem do Brasil, foi uma campanha, sei lá, 65, alguma coisa assim, e aí ele foi, entregou, e quando minha mãe ficou sabendo, porque ela não deu a aliança dela, ela ficou muito louca com ele, e ele falou assim, não, todo o país está trabalhando para que nós paguemos a dívida externa e blá, 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 blá. Ela falou assim, aquele povo não vai pagar nada, e não pagou mesmo, o ouro desapareceu, ninguém sabe para onde foi, como é que foi, e ele perdeu a correntinha, perdeu a aliança, e quase que perde a mulher, porque ela ficou, mulher brava é um negócio perigoso, irmão, mulher brava, ela fura com o garfo, não usa nem a faca, e aí ela ficou italiana, meu Deus, falou um monte de coisa, a gente não entendia nada do que estava acontecendo lá em casa, né? Mas está brigando pelo quê? Não vi nada. E depois de anos eu descobri o que era. Nós sabemos que corrupção é uma coisa que acontece, né? Diz que é endêmico, mas não é. Na verdade, nós somos a razão da mudança disso tudo. Aonde? Aonde você trabalhar, aonde você estudar, aonde você estiver, nos amigos que você tiver, você vai ser aquela pessoa que vai falar a verdade, vai falar o que é certo, vai direcionar, e aí as coisas vão começar a ter uma razão de mudança, porque você vai ser o exemplo dessa mudança. Mas por quê? Porque o exemplo que você recebeu dessa mudança foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio para dizer para você, se tiver que morrer, eu morro para que você seja salvo. Então tudo isso começa a mudar no nosso coração, na nossa dimensão, que infelizmente não é, né? Cabe a cada um de nós não nos omitirmos. E aí nós precisamos pegar os ensinamentos, se vivermos por seus ensinamentos, seremos modelos de vida cristã para todos que forem alcançados. Todo mundo vai começar a identificar que você tem uma palavra boa, que você tem um comportamento digno, que você anda no caminho certo. Ah, apóstolo, mas aí ainda está muito longe de ser o que é correto. Querido, nosso descanso não é aqui, é no céu. Por isso nosso objetivo não é de um dia, nem de uma semana, mas é de uma vida. Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Só quem perseverar até o fim. Então nós não estamos aí para quebrar galho, para dar jeitinho, nós acreditamos que o Senhor é bom. Ah, tá, eu perco emprego, eu quero ver o que acontece. A Bíblia diz que Deus abre porta onde não tem. Se vierem por um caminho, fugirão por poder de Deus. Então eu começo a entregar para Deus a minha vida, para que Ele possa fazer o que é certo, o que é necessário. E isso muda toda a minha história. Quando nos omitimos, o que acontece? Né? A gente pode avaliar lá no Antigo Testamento o que custou cada omissão de conhecimento da orientação de Deus para toda a nação de Israel. Cada vez que aqueles que eram escolhidos se omitiam, eles acabavam recebendo alguma coisa de ruim. Por quê? Porque a partir do momento que Deus não está presente, quem está presente? Satanás. Se Satanás está presente, então o mal vai te pegar. É só uma questão de tempo. Nós nos sentimos muito fortes enquanto estamos debaixo do poder de Deus, mas quando perdemos essa manifestação, as coisas se complicam. Por exemplo, o sacerdote Eli, ele era um camarada sério, honesto. A Bíblia não fala mal dele quando ele julgava, quando ele exercia o seu sacerdócio para as pessoas, não fala mal dele, mas de repente chegou um momento que ele se omitiu. Os filhos dele começaram a fazer coisas erradas, começaram a ficar com mulheres dentro do local lá onde eles tinham que servir, onde eles tinham que adorar, e eles começaram a comer aquilo que era dado para Deus, para sacrificar a Deus. Eles pegavam a parte, e eles começaram a tomar uma porção de atitudes, que aparentemente não estava acontecendo nada de errado, eles estavam fazendo uma porção de coisas erradas, e estava indo tudo bem. Aí, Eli não percebeu, quando foi prestar atenção no que estava acontecendo, quando Deus
chamou a atenção dele, lá no final, ele perde a continuidade do seu sacerdócio. Por quê? Porque o pai sacerdote treinava os seus filhos como sacerdote, e a família dele era sacerdotal. Sabe o que aconteceu ali? Cortou. Ali os filhos dele morreram. Eles foram querer ir até a guerra, sem estar protegidos, foram mortos pelos filisteus e acabaram perdendo, morreram. Não houve mais continuidade na família sacerdotal. Aquele momento, ele perdeu seus herdeiros fisicamente também, porque quando morreram os seus filhos, automaticamente as suas noras não geraram mais filhos deles. E aí você começa a olhar para isso, você começa a perceber que a omissão dele, de não olhar detalhes como Deus queria que fosse feito, deixou ele o quê? Fragilizado. E num dado momento, ele cai da cadeira e quebra o pescoço. E você fala, como pode isso? Ele foi um sacerdote por muitos anos, ele julgou a terra por muitos anos, mas ele se omitiu. Cuidado, irmão, a sua omissão na palavra de Deus tira de sobre você a sua proteção. Porque o que eu disse no começo, você quando não conhece, tem a ignorância, não é avaliado por isso, mas quando você conhece, então você não é ignorante, e você deveria andar por esse caminho, e aí é omissão. Omissão é pecado, omissão é pecado. Saber e não realizar, aí é pecado. Quando a gente vai mais adiante, a gente encontra um rei chamado Saul. Vocês lembram de Saul? Saul foi achado no meio do nada, ele foi procurar as mulas do pai dele, separaram ele, né? Saul estava ali, não era nada, não era soldado, não tinha nada a ver com nada disso, mas Deus olhou o coração dele e falou, o rapaz é bom, mandou Samuel ir lá para ungí-lo como o rei que estavam pedindo em Israel. Foi o primeiro rei. E quando ele foi para lá, ele falou para Samuel várias vezes que ele não estava preparado e tal, mas Samuel falou, fica tranquilo, Deus trabalha com você. E ele cresceu. Ele não conhecia Deus, mas ele começou a conhecer, porque ele venceu várias batalhas impossíveis. Ele conseguiu atingir objetivos impossíveis através de Deus. E aí de repente chega um dia que Saul não percebe, mas sai fora, não se atenta à responsabilidade que ele tinha. Ele se omite. Saul se deixa levar pelo medo de perder seus soldados e faz o trabalho santo do sacerdote de qualquer maneira. Ele estava lá, estava indo para a guerra, e Samuel falou para ele, espera aí, nós vamos vir para sacrificar. Quem fazia isso era o sacerdote. Para ele fazer isso, ele tinha que ser primeiro, né? Ele passava por um processo, ele tinha que se purificar, e depois ele ia entregar para Deus o sacrifício. Saul ficou com medo que os soldados dele fossem embora, alguma coisa acontecesse e não desse tempo, e ele viu a dificuldade, ele faz o quê? Desobedece a orientação espiritual, e ele vai sacrificar, ele vai tomar essa atitude. Quando Samuel chega, vai falar com ele, está aqui em 1 Samuel 13, fala assim, então disse Samuel a Saul, agiste loucamente, e não guardasse o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Naquele momento, o que ele fez foi uma declaração para Deus, não confie em mim. Por quê? Porque se de repente, quando ele vê os soldados querendo ir embora, ele está confiando na guerra, nos soldados, ao invés de confiar em Deus, que já deu vitória a ele, então ele perdeu o senso, né, de dignidade espiritual, de fé, de acreditar no poder de Deus, de saber quem é o Deus da vida dele. Já tinha dado vitórias para ele com poucos soldados, porque agora ele estaria com medo se os soldados fossem embora. Mais ou menos como muitas vezes acontece conosco. A gente acha que está ficando fragilizado e vou perder o amigo, então eu vou fazer o que é errado para não perder o amigo, né? Eu vou tomar uma atitude que é contra a palavra de Deus, simplesmente para me
me ver bem com as pessoas que estão ali naquela hora, naquele negócio. E é isso que Deus olha para nós e não aceita. Mas por que Ele não aceita? Porque Ele quer que você estabeleça a sua confiança nele. Ele não quer que você tenha dúvidas de quem é o seu Deus. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é a fé? A fé é isso, é você acreditar nele independente do momento. Muitas vezes a gente nem percebe, nós estamos no meio de um treinamento, muitas vezes a gente nem percebe, Deus tem coisas grandes para entregar na nossa mão, e Ele está querendo ver como está o seu coração, como está o seu entendimento. Quando a gente olha para isso, fala: puxa, por que de repente atrasou Samuel de chegar lá como ele tinha combinado? Ele chegou, era para 7 dias, parece que chegou no final do 7º dia. O que aconteceu? Deus estava preparando um rei que tivesse dignidade espiritual, e ele acabou perdendo essa condição. Agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Não falou para ele que já ia acabar com ele, mas disse assim: você está fragilizado, você está se omitindo de orientação, você não é confiável. Seja a pessoa, você ter lá de repente alguém trabalhando para você, ou na sua casa, ou numa empresa, e você deixar uma orientação para a pessoa: olha, fica aqui, espera até às 6 horas da tarde, vai vir uma pessoa aí você recebe o que ele vai trazer, e quando for 4 horas a pessoa foi embora, e às 6 horas chegou a pessoa para entregar e não tinha ninguém em casa, e aí quando você chegou lá, a pessoa, ligaram para você e disseram: olha, não tinha ninguém em casa, não entregamos o que você pediu. Você vai correndo nessa empregada, nessa pessoa, e dizer para ela: o que aconteceu? Eu te avisei, eu te orientei, eu disse que viria alguém, agora eu estou com um problema, como é que eu vou receber esse produto ou essa situação? Nós precisamos entender isso. Quando nós somos orientados, nós devemos estar capacitados para fazer o quê? Cumprir o que foi orientado. Por quê? Dali em diante começa a desconfiança. Aí a próxima vez você vai mandar a pessoa esperar, e quando for 5 horas da tarde você vai ligar para ela, quando for 5:30 você vai ligar para ela, quando for 15 para 6 você vai ligar para ela, para saber se ela está lá ou não, porque você não confia mais. É o que Deus estava dizendo aqui. Agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Quando Samuel vai falar isso, ele está querendo dizer isso, mas ainda ele não tinha perdido o reinado. A omissão dele foi um chamado de atenção, um chamado para ele: ei, se liga. Deus talvez hoje esteja falando com você: se liga, cuida da sua vida, não seja omisso com as coisas que você já sabe que são erradas. Cuida da sua vida. Deus quer tratar você de uma forma especial e quer poder dar coisas grandes nas suas mãos. A Bíblia diz isso: se for fiel no pouco, no muito te colocarei. E talvez você não perceba que existem testes de Deus acontecendo. Aí novamente Samuel vai e fala: foi enviado a cumprir a orientação de Deus quanto a matar os amalequitas e o seu rei e seus animais, mas não matou o rei Agag e nem os animais. Novamente ele está sendo omisso. Esse rei aqui, amalequita, esse povo, quando o povo de Deus saiu do Egito, tinha que passar, não pôde passar, foi bloqueado por eles tiveram que dar toda uma volta, e eles se propuseram a matar se fosse necessário, mas não deixar eles passarem. Parecia que Deus tinha esquecido, mas Deus não esqueceu, porque Deus não esquece do que nós fazemos de bom, mas também sabe o que nós fizemos de mal. E ele viu aqueles amalequitas contra o povo de Israel, então ele fala agora: manda Saul ir até lá nos amalequitas, separa quem não for deles, que tinha um povo misturado, separa quem não for deles, porque todos eles devem morrer, não se preocupe, você terá autoridade para isso, ou seja, eu vou estar lá junto com você para que você faça, não é para ter medo da quantidade, do poder bélico, das coisas que vão aparecer, porque eu estou te enviando e eu estou te preparando para que isso aconteça. Saul foi, mas olha o que fala, 22 de capítulo 15, 1 Samuel 15, 22, porém Samuel disse:
Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Por que ele falou isso? Porque quando volta Saul da guerra, encontra Samuel e diz: salve, eu fui e fiz o que Deus falou. E ele fala: se você fez o que Deus falou, que barulho é esse de ovelhas e de animais? Tipo, peraí, você vem dizendo que fez exatamente o que Deus falou, mas você foi omisso na orientação, você não foi sincero na orientação, porque você trouxe os animais. Aí ele fala: na verdade eu só trouxe o rei e os animais, porque era muito bom, e o povo quis trazer até para sacrificar para Deus. A desculpa para sacrificar para Deus. É mais ou menos quando alguém vai lá, faz um assalto, pega o dinheiro que recebe e dá o dízimo do assalto. Se perguntar, ele fala assim: eu queria ajudar a igreja. O pastor pode nem saber de onde veio o dinheiro, mas Deus sabe. E aí nós estamos vendo coisas do tipo. Porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quer dizer, se me traz as ovelhas e não me obedece, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e o porfiar como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Agora ele disse: você perdeu. Vamos a um termo dos dias de hoje: a casa caiu, acabou. Já não era mais aquela história assim, vamos ver o que vai acontecer. Ele já disse, já foi. E aí de repente, ainda na saída, ele fica preocupado. Saul está preocupado, aí segura na roupa de Samuel para ele não ir e rasga as vestes dele. E ele fala: assim como você fez, hoje o Senhor rasga o seu reinado, hoje termina o seu reinado. Ele fala: não, mas pelo menos volta comigo, para que a gente sacrifique ao Senhor, para que o povo veja que Deus é comigo. Olha, qual é a preocupação dele agora? É Deus ou é o povo? É a carne ou é o espírito? Carne pura. Ele está preocupado agora que o povo veja que Samuel é a favor dele. Por quê? Porque naquela época esse profeta, ele tinha uma palavra, e a palavra dele era respeitada no meio deles. Se ele falasse que Deus falou, pode ir para a guerra, eles iam para a guerra em paz. Se Deus falasse, não vai para a guerra, porque a coisa ia ficar ruim. E assim acontecia conforme se falava. Então ele falou: não, vamos comigo, você vai sacrificar. E aí Samuel volta com ele, sacrifica, e diz que dali Samuel nunca mais viu pessoalmente, nunca mais olhou para Saul. Ele perdeu o reino dele, perdeu a condição. A omissão de Saul fez com que ele perdesse a sua posição de rei de Israel. E pior, perdeu também a herança de toda a sua família. Porque depois ele vai a uma guerra, é fechado pelos inimigos, e ele mesmo se joga sobre a sua espada, se matando. E quando isso acontece, automaticamente o próximo rei que entrasse, ou que ia entrar, ia ser depois Davi, mas ele perde, e mais para frente, inclusive seus filhos morrem. E aí você fala assim: o que aconteceu? Novamente, a omissão, ao ensinamento, a orientação de Deus, traz o que? Morte. Traz o que? Perda. Traz o que? Quebra. E nós precisamos aprender a entender e lidar com isso. Diga: eu não posso conhecer a palavra de Deus e ser omisso. É pecado. É pecado. A omissão é pecado, né? Tem gente que fala assim: não, por que você não falou que estava errado tal coisa? Ele fala assim: não, eu só não falei. Você não avisou a pessoa que estava acontecendo alguma coisa errada. Você falou: eu só não falei, mas você sabia. Então a omissão, ela é um comportamento de um caráter debilitado. Nós precisamos entender isso, para não perder. O rei Davi também teve um problema de omissão.
e teve uma dificuldade. Davi se omitiu quando deveria ter corrigido seu filho, que cometeu um abuso contra a sua filha. O rei tinha mais de uma esposa, e ele tinha filhos com uma mulher, filhos com outra mulher, e de repente acontece de perder esse controle, né? Absalão mata o irmão Amnon. E por que ele mata? Amnon cismou com Tamar, que era de outra mãe, mas também era irmã por parte do pai, e ele deseja ela, e a menina não queria nada com ele, mas ele foi, forçou ela e acabou tendo, né, pode-se dizer, um estupro, e ele abusa dela, e ela fala, não deveria fazer isso. Ela fala assim, bom, agora vamos contar para o papai, vamos falar lá para o rei, e ele vai me dar em casamento para você, e vamos tentar. Ele falou, não, mas eu não quero você. Como assim? Você quis a mulher a todo custo, você teve relacionamento lá, relação sexual com ela, e depois você não quer ela. E aí ele pôs ela para fora, mandou os soldados, os auxiliares dele, pôr ela para fora da casa. Eles puseram ela para fora, e para ele, para Amnon, tinha terminado ali o problema. Já joguei para fora, estou tranquilo. Só que ela tinha um irmão, Absalão, e Absalão, quando fica sabendo disso, ele fica indignado. Quando Davi fica sabendo disso, Davi achou errado, mas não tomou nenhuma posição de correção. Não que ele precisasse matar, mas ele precisava corrigir a situação. Ou você vai casar, ou você vai ter que dar alguma coisa, fazer alguma coisa. E Davi não toma nenhuma posição. Absalão, sendo irmão dela, compra essa briga. Davi se omitiu. A posição dele como rei, como pai, deveria ser chamar esse jovem para corrigi-lo de alguma maneira. Podia até matar, mas não necessariamente matar, mas pelo menos fazê-lo assumir o que ele fez de errado. Mas aí o rei se omitiu, e parece que ali tinha acabado a história, mas não acabou. O irmão guardou isso no coração, passa lá bastante tempo, e ele faz uma festa, e ele convida os irmãos dele, todos os irmãos que são de perto, de longe, para que participassem da festa. E Amnon vai tranquilamente, pensando que só ia comer churrasco, né? Que ia ter picanha, né? E quando ele vai para comer a picanha, chega lá, num dado momento, que eles deram bebida e tudo, os próprios funcionários do irmão dele, né, de Absalão, vão lá e matam Amnon. Aí Davi fica muito chateado. Esse Absalão foge, vai para longe, e fica longe, e por algum tempo ele desaparece. Tudo isso vai acalmando, apesar de tudo, o rei fica mais calmo, e de repente alguém vai lá e fala para o rei, é hora de trazer de volta o seu filho. Aí ele pensa bem e fala, tudo bem, traz de volta, mas eu não quero falar com ele. O filho volta, mas não pode entrar no palácio do pai, nem chegar perto do pai. Ao invés de diminuir a indignação dele, aumenta a indignação dele, e ele começa a ver que essa situação, meu pai se omitiu para corrigir o meu irmão, mas agora é bom o suficiente para me corrigir. E aí ele faz o quê? Começa a falar com os súditos, com as pessoas, e influenciar contrariamente ao governo de Davi, ao ponto de as pessoas começarem a respeitá-lo e desejá-lo como rei. Ele consegue tomar o reinado, põe Davi para fora. Davi prefere ir embora do que brigar, e aí começa uma situação bastante complicada, porque a situação de como fica agora. Davi era rei, mas foi colocado para fora. Absalão não era rei, mas assumiu o reinado. Começa a ter uma guerra interna, porém Davi não queria ir contra o próprio filho. Já tinha visto o que tinha acontecido, uma filha estuprada, um outro filho morto, e ele está sem saber o que fazer. E aí nós começamos a perceber que aquilo que Davi fez, que permitiu, não fez, se omitiu de corrigir, agora Absalão quer que ele sinta a mesma coisa, que ele sinta, sabe, o peso de indignação que ele sentiu. Então olha o que fala em 2 Samuel 16, 22, estenderam-se pois a Absalão uma tenda no terrado,
E entrou Absalão nas concubinas de seu pai, perante os olhos de todo Israel. Sabe o que ele faz? Ele foi lá e pegou as mulheres do rei, né? As concubinas, as mulheres que se ficavam à disposição do rei, fez uma tenda no meio da cidade, na parte lá do terrado, e foi ter relação sexual com ela na frente das pessoas, para mostrar o que ele fazia, poder que ele tinha contra a mulher do rei. E aí você fala assim, o que ele estava fazendo? O que Absalão estava fazendo naquela hora? Ele estava cobrando a omissão, ele estava respondendo a omissão de Davi. Você não fez nada pela minha irmã, você foi omisso, por isso agora eu vou fazer com você também, eu vou judiar de você também, vou desonrar você também. E isso andou algum tempo, até que os soldados de Davi não se contêm, vão lá e matam ele, né? Acabam achando e matam Absalão. Como fica aí o coração de Davi, né? Como fica? O fim desta omissão de Davi foi seu filho ser morto por Joabe, capitão da guarda de Davi. A omissão de Davi de não tratar o abuso de seu filho Aminon contra Tamar trouxe muitas mortes, inclusive de Absalão. Se ele tivesse cuidado do começo, não se omitido naquele momento, tivesse feito o que tinha que ser feito, ele não teria perdido 2 filhos, não teria tido uma guerra, não teria sido envergonhado e desonrado no meio da cidade, sabendo que ele usou as mulheres dele. E aí nós começamos a ver que toda vez que há uma omissão da nossa parte, com a visão de ensinamento de Deus para nós vamos colher coisas péssimas, não vou falar nem ruins, coisas péssimas, maldição e outras coisas mais. Nós sabemos quantas vezes na nossa casa nós nos omitimos de dar correção, de dar ensinamento, de falar com nossos filhos quando ainda eles são pequenos, e depois que eles crescem, as coisas ficam difíceis. Quantas vezes a gente se omite, né, de cuidar do que está acontecendo, sabe aquela história de saber como é que está ele na escola, o que está acontecendo, de não esperar um professor chamar você para falar para você a dificuldade, mas de você ir até o professor e perguntar, o que é que está acontecendo, como meu filho anda, o que ele tem, o dia que você sabe que a nota dele está ruim, você entender o que está acontecendo, por que ele tem dificuldade. A nossa omissão traz consequências. Quantas vezes eu vi até no trabalho, pessoas que se revoltaram contra o patrão, mas nunca se preocuparam em saber o que a empresa está passando. Gente que chega lá e fala mal, não, esse cara é ruim, esse cara é isso, esse cara é aquilo, e depois você vai saber, ele está com uma dívida enorme, está tentando acertar, fazendo acordos e não consegue acertar, e a empresa está afundando, e ele reclamando, brigando, mas recebendo seu salário. Nós precisamos entender as mudanças que nós também somos responsáveis, estamos nos omitindo a fazer, na tua casa, no meio da tua família, no meio do teu trabalho. Eu lembro uma vez que tinha um dos irmãos da bispa, que ele gostava de beber, e algumas pessoas gostavam de brincar com ele sobre isso. Então, quando ele chegava na festa, a primeira coisa que as pessoas faziam, era dar bebida alcoólica para ele, e ele perdia o controle, e logo ele estava alcoolizado, e fazendo coisas que eles pediam, e ele fazia coisas terríveis. E aí você fala assim, o que aconteceu? Eles estavam brincando com a vida de alguém. Só que depois passa o tempo, aí o pessoal vem dizer, eu me arrependo daquela época, só que já é tarde, aquele já se tornou alcoólatra, aquele já perdeu muita coisa na vida, e aí já causou situações ruins. Nós precisamos ter no nosso coração essa convicção. Você é portador de boas novas, você é aquele que foi chamado por Deus para ter autoridade, para fazer a diferença, para libertar, curar, restaurar, transformar. A sua omissão, muitas vezes tem gente indo para o inferno, muitas vezes tem gente perdendo família, tem gente com os filhos entrando nas drogas, tem gente que, mas puxa vida, a pessoa não gosta que eu fale de Jesus.
fale. Paulo dizia: pregue em tempo e fora de tempo. Você é a boca profética no lugar que você passar. Você não tem direito de se omitir, porque você recebeu o que você não merecia. Você tinha pecado, você era errado, você tinha um monte de dificuldades, mas Jesus te amou de tal maneira que se entregou para te libertar. Mas Ele pede para você agora: ama o teu próximo, faz o que você pode por ele, liberta, cura, restaura, transforma. Você tem essa autoridade sobre seus ombros e deve não se omitir na realização. É importante. A gente não percebe coisas que muitas vezes a gente acha assim: não, comigo não acontece, eu tenho dinheiro, eu tenho posição, eu sou um cara assim, assado. Quem conhece o rei Salomão? Cara bom, né? Um cabra. Diz que foi o homem que teve maior prosperidade como rei. Pelo menos é o que falam. Eu não estava lá, mas é o que falam. O rei Salomão foi omisso com suas responsabilidades de defender a honra de Deus no seu reinado. Ele começou muito bem, né? Israel era o povo de Deus, e ele começa fantástico, sacrificando a Deus 1000 holocaustos, e estabeleceu altares a Deus, e construiu templo para Deus. E Deus falou com ele: o que você quer? Ele falou: eu quero sabedoria. Ele falou: além de sabedoria, eu vou te dar riqueza como nunca houve. Você fala: uau, está ótimo, está perfeito. Mas deixa eu ler para você 1 Reis 11 aqui. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabita, amonita, edomitas, sidônias e etéias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguires os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e tinha ele, pasme, 700 mulheres princesas, e para não ficar só nisso, 300 concubinas. O cabra é bom, né? Rapaz, eu imagino. É por isso que ele construiu, né, salas separadas para as mulheres ficarem, para que ele não tivesse que ouvir a conversa delas, nem os pedidos delas, né? Só vem uma por vez. Mas total de quantas mulheres? 1000 mulheres. Se ele encontrasse com uma por dia, ele ia encontrar aquela mesma depois de 3 anos. Você imaginou o que é isso? E tinha 700 mulheres, princesas, 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Fizeram o quê? Aqui mostra que Salomão foi omisso, porque Deus falou que não queria que eles, nenhum deles tivesse parte com essas mulheres que foi falado aqui, né? Moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias e tal. Não era para ter parte com elas. E ele fala: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres perverteram o coração para que seguisse outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai, porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos sidônios, em seguimento de Milcom e a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, outro deus pagão, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Lembra Moloque? Aquele que eles, quando iam sacrificar, queimavam as crianças. Tinha que levar a criança recém-nascida, criança pequena, para ser morta, queimada por ele, né? E assim fez com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isso,
em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei certamente, rasgarei de ti este reino e darei ao teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho a rasgarei. E aí você fala assim, o que aconteceu? Salomão, através da sua omissão espiritual, trouxe a Israel uma grande divisão, né? Ele tinha uma promessa, acho que você lembra, né? Ele fala lá em 1 Reis, acho que é 8:25, agora pois o Senhor, Deus de Israel, faze ao teu servo Davi como ao pai que falaste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, somente que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Deus faz uma promessa para Davi, não faltará filho seu, para que se sente, que seja rei, só que tem uma coisa, uma condicional, vocês precisam entender, que precisam guardar, né? Precisam se cuidar, precisam fazer aquilo que está orientado, e assim vai ser. Só que de repente, o que é que faz o nosso amigo Salomão? Arruma uma pancada de mulheres, tão grande e de todos os lugares. O que ele fez? Não é que ele tinha apenas desejo sexual por elas, mas a grande verdade é que ele começou a misturar os reinos, para que pegasse essas princesas e colocasse junto com ele, e ele também fosse rei desses outros locais, dessas outras cidades, desses outros países, vamos dizer assim. Automaticamente, quando ele unia dois reis, ele se tornava como rei, o cabeça desse novo reino, e aí ele era respeitado. Só que Deus nunca divide a sua glória, não dividiria agora. Então isso não era bem visto por Deus, primeiro, pelo comportamento político de ajuntar, parece que os dias de hoje, né? Ajunta porcaria com porcaria para ver se dá uma porcaria melhor. Era a mesma coisa. Ele foi e começou a juntar um monte de reinos para tentar dar algo de bom, e no final o que aconteceu? Deus se desagradou dele e falou para ele, eu vou dividir o seu reino, vou tirar da sua mão, e por amor de Davi, não vou fazer agora, vou dar um pedaço pequeno para um dos seus filhos, mas uma parte grande vai para a mão de terceiros. E ele separou o reino do norte e o reino do sul, Israel e Judá. Israel 10 tribos, Judá 2 tribos. O filho dele ficou com Judá, 2 tribos. E aí você começa a perceber que uma condição, um erro, né? Uma omissão com os ensinamentos de Deus, fez com que o homem mais rico da época agora se tornasse qualquer um. Agora ele era qualquer um na presença de Deus. Ele perde toda a propriedade, a visão. O rei Salomão foi omisso, não cumprindo esta condição de ter um coração segundo o coração de Deus, e não um coração como o coração do mundo. Você consegue entender? Salomão teve 2 encontros face a face com Deus. Nos 2 encontros Deus respondeu a ele. O primeiro, quando ele vai pedir sabedoria. O segundo, quando ele termina o templo e a glória de Deus enche de tal maneira que ninguém conseguia, nenhum sacerdote, nenhum levita, ninguém conseguia ficar de pé no lugar, tal era a glória de Deus. E agora ele deixa entrar essa situação, e ele permite, com o seu comportamento, que o reino de Israel seja dividido, que comece um novo tempo de guerras, de ausência de paz e tranquilidade, e pior de tudo, o espiritual, porque agora a visão já não tinha mais o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Quando a gente entende isso, a gente percebe que a omissão das coisas de Deus trazem consequências terríveis para nós. Diga, a omissão aos ensinamentos de Deus podem trazer consequências terríveis para mim, para minha família, para os meus filhos, para todos que estão à minha volta. Ele estragou o filho dele, ele estragou o reinado todo, que estava totalmente controlado, que ele tinha todo o controle e toda a realização
por não ouvir a voz de Deus. Mas e quando a pessoa deixa de ser omissa? Quando a pessoa entende o erro e começa a ajustar e viver? Aí eu posso citar para você o caso de Esther, né? Esther era uma jovem aí, né? A rainha Esther, e tem como tema, quando falam dela, a salvação dos judeus. Ela foi usada para isso. Seu tio Mardoqueu não permitiu que ela fosse omissa e não participar da escolha da nova rainha para o rei Assuero. Ela era judia, não deveria participar, mas ele fala: não fale nada, fique quieta, mas você vai participar. Ele leva ela lá, escreve ela, eles deixam ela participar, ela participa, e o melhor de tudo, ela se torna rainha. Quando ela se torna rainha, imagina que Mardoqueu deve ter ficado muito feliz, e ela deve ter entendido: olha, eu não iria, mas o meu tio não me deixou ser omissa ao comportamento e eu fui. Puxa vida, estou feliz. Só que depois, né, aí vem algo mais complexo, né? Aí vem algo mais difícil, né? Quando parecia tudo tranquilo, quando parecia que tudo estava calmo, que não tinha mais problemas, né? Está tudo calmo, já ganhei, já sou rainha, estou bem. O tio dela, o Mardoqueu, era um camarada extremamente crente. Ele era aquele cara que acreditava em Deus mesmo, não tinha conversa. Então, lá existia aquele processo, quando vinha alguém importante, tinha que se dobrar a pessoa. E Amã era um príncipe, e ele ficava muito doido, porque quando ele passava na entrada do palácio, normalmente Mardoqueu estava sentado por ali, não se levantava e não se dobrava a ele, porque Amã acreditava que ele só deveria se dobrar a Deus. Ele acreditava que só para Deus ele se dobraria. Então Amã descobriu que Mardoqueu tinha esse Deus, era judeu, e ele faz um edito juntamente com o rei, dizendo que havia um povo estranho que estava querendo ser desobediente e que precisavam matar todos. E o rei, não sabendo direito o que estava acontecendo, assina, dá ok. E aí sai uma ordem, que todos eles seriam mortos, todo o povo judeu seria morto. De repente, a gente percebe que Esther quis saber. E eu vou até ler para você, Esther 4:7 fala assim: Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para o tesouro do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Suzã, para os destruir, para mostrar a Esther e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse, suplicasse na sua presença pelo povo. Veio, pois, Ataque, e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nesses 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a Esther e a dizer: não imagines no teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Não imagine que você vai escapar mais do que os outros judeus que vão morrer, né? Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuem por mim, não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Alguém precisava entrar lá e falar com o rei. O que é que Mardoqueu faz?
ela estava se omitindo. Ela falou: não, se eu chegar lá e aparecer lá no pátio, e o rei não estender o cetro para mim, eu morro. Vão mandar me matar, não precisa nem ninguém falar, é ordem, é lei. Mas aí Mardoqueu fala para ela o quê? Quem sabe, se para esta situação, para esta coisa, não foi que Deus separou você, não foi que Deus te deu, não foi que Deus colocou para você. Obrigado, querido. Não foi que Deus colocou para você, obrigado. De repente, a gente percebe que nós achamos que somos cristãos, ou que recebemos a Deus só por receber. Quem sabe Deus não te separou para ser a figura, a pessoa certa na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no meio daquela rua que você passa, para ter uma palavra de libertação, uma palavra de transformação, uma palavra de restauração. Não, mas se eu entrar na frente do rei e ele não levantar o cetro, eu morro. Não, mas se eu falar para o meu patrão de Jesus e ele não gostar, eu posso perder o emprego. Ele falou para ela: olha, se não vier de você, Deus levanta outro para dar o livramento, mas o que será de você e da sua família? A omissão foi quebrada, porque Mardoqueu estava falando com ela da parte de Deus, e falando de uma forma direta, objetiva, reta. E nós muitas vezes não estamos querendo, sabe? Eu não quero me sujar. E se não me levantarem o cetro? E se ninguém disser que eu sou o cara maravilhoso? E se ninguém disser que eu sou o cara bacana? E se ninguém disser... Meu irmão, você está mais preocupado com as pessoas do que com Deus? Foi isso que Mardoqueu disse para Esther: a sua parte é ir até lá e falar para o rei o que está acontecendo, e você tem que fazer isso. Ela falou: então tá bom, então vamos jejuar todo mundo 3 dias, e no terceiro dia eu vou. E se perecer, tipo assim, se eu morrer, morri, eu vou. Agora você acredita que alguém que está debaixo de uma palavra profética, debaixo de uma verdade que não é omisso, Deus vai deixar ele sozinho? Deus vai deixar você sozinha? Deus vai deixar você sozinho? Ou Deus vai abrir essa porta, vai liberar o seu caminho e vai dar autoridade nas suas palavras? Essa omissão precisa cair por terra hoje, porque por causa dela, porque ela ia parar, ela ia preferir ficar quietinha dentro do palácio. Talvez até ela não morresse, mas todo o povo judeu ia morrer. Mas quando ela se levanta, vai lá, pede para jantar com eles, almoçar com eles, ceiar com eles, e aí ela tem a chance de falar. Não foi na primeira, mas foi na segunda. E ela fala que alguém está querendo matá-la, alguém está querendo roubá-la do rei. E o rei fala: como é que é isso? E de repente Mardoqueu está lá fora intercedendo, mas ela lá dentro declarando, pregando. Quando ela termina de falar: esse é Amã, ele vai para a forca. Faz-se um novo documento dizendo que o povo judeu tem liberdade de se defender e matar todos aqueles que se levantassem contra eles. E automaticamente quem tinha juízo nem foi, nem se levantou contra o judeu, mas os que se levantaram acabaram morrendo. Houve salvação, porque não houve omissão. Quando não há omissão, há manifestação do poder de Deus. Quando há manifestação do poder de Deus, há salvação, há libertação, a restauração, a transformação. As bênçãos do Senhor se multiplicam. Tua casa é abençoada, tua família é abençoada, teus projetos são abençoados. Mas você vai ter que parar de se omitir e vai ter que começar a declarar o poder daquele que te chamou. Foi isso que Mardoqueu fez. Deus não se agrada da omissão, mas se agrada da realização. A realização é a declaração da gratidão a Deus, do acreditar em Deus. A realização é a declaração da nossa fé em Deus. Nós precisamos estar livres para exercer aquilo que Ele nos deu. Você acredita que você foi salvo? Você acredita no poder do Deus vivo na tua vida? Então a omissão não pode caber em você, não tem espaço. Você vai entender o seguinte: tudo que é diferente da palavra de Deus está fora.
É por isso que nós estivemos aqui orando todo esse tempo pelo Brasil, porque nós estamos vendo tantas coisas fora da palavra de Deus, pervertendo o jovem, pervertendo a criança, pervertendo as famílias, que nós não podemos nos calar. Nós tivemos que entrar em oração, e não só nós, as igrejas todas. Mas para quê? Para pedir a Deus a misericórdia dele, porque a nossa omissão permitiu que chegássemos até onde chegamos. A nossa omissão permitiu que o Brasil sofresse o que sofreu, e agora será o nosso posicionamento em oração, em realizar, que vai mudar a história. A realização é a declaração da nossa fé a Deus. Mardoqueu ajudou a corrigir a omissão de Esther, por isso houve salvação dos judeus. Ela estava indo para o caminho errado, ela estava preocupada, que ela estava dentro do palácio. Quantos dias fazia que o rei não chamava ela? 30. Tem esposa aí? Tem alguma esposa aí? Se seu marido ficasse 30 dias sem falar com você, você ia deixar ele vivo? A essa altura ele já estava amarrado pelos pés e pendurado na janela do prédio, né? 30 dias, não chamou, e ela não pode falar nada, tinha que esperar o dia que, né, o rei quisesse falar com ela. Mesmo assim ela foi, e Deus fez com que ele se agradasse dela, que ele estendesse o cetro para ela. Hoje Deus está dizendo isso para você, meu irmão, está dizendo para você, meu irmão, o seu posicionamento, a sua ausência de omissão, ou seja, posicionamento, vai trazer sinais e maravilhas para a tua casa, para a tua vida, para o teu trabalho. Não se encolha, fale, não se cale, declare, acredite, o que você falar vai acontecer. A sua boca, eu digo sempre isso, ela é profética, e você está guardando a sua boca. Não guarde, comece a declarar. Quando for mandar alguém fazer alguma coisa para você, diga: eu te envio em nome de Jesus, porque quando você enviar, ele terá a força que Deus te deu, ele terá a direção que Deus te deu. Não se guarde, não, eu vou ficar calado. Não fique calado, libere. A omissão não agrada a Deus, a realização agrada a Deus. Amém, amado? Será que eu consegui ser claro sobre o perigo da omissão? Né? Perigo da omissão: desagradar a Deus, não realizar a justiça, permitir que as pessoas sejam penalizadas, é uma declaração de ingratidão. Grava isso no seu coração. Não seja omisso quanto à palavra de Deus. Execute assim como a palavra diz para você. Se você passar pelas águas, você não vai submergir. Se você passar pelo fogo, também não vai te queimar. Por quê? Porque você não vive mais, Cristo vive em você. Você está debaixo de uma palavra poderosa, de uma visão poderosa. A palavra de Deus, quando fala que abre porta ou não tem porta, Ele está dizendo assim: há uma liberação especial para a tua vida, mas não guarde a tua voz, libere, não seja omisso, determine, porque Deus vai responder aquilo que você determinar.